ao mestre de canto de Davi em memória. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Meus irmãos, a falta de entendimento e a superficialidade do conhecimento da palavra de Deus tem gerado e tem criado uma geração de cristãos superficiais nos nossos dias. Não só de pessoas mais com média idade, se você está aí, média idade, ou jovem mesmo, adolescentes, mas crentes superficiais. Crentes descomprometidos e focados na vida no mundo, como se fosse o que de maior importância Deus tem para nós. Crentes que não entendem que a espiritualidade, ela é algo expresso na vida prática, com quem você anda, com quem você conversa, com quem você fala, com quem você vive. Porque espiritualidade não é algo imaginário ou mental, mas é algo que tem que ser demonstrado na prática de vida. O Salmo 70, ele é uma pequena parte do Salmo 40. Nós lemos até o início, o versículo, depois do versículo que nós lemos no Salmo 40, iniciaria com esse praza-te, ó Deus, em livrar-me. E o Salmo 70 é apenas alguns versículos do Salmo 40, com algumas modificações. E entre essas modificações está a modificação no título, onde Davi diz que esse Salmo 40 é para manter a memória. Alguns acreditam que Davi, ele cita essa parte do Salmo 40, criando esse Salmo 70, para trazer à memória dele alguma coisa. Meus irmãos, quando nós pensamos com essa visão de Davi trazendo algo à memória, nós temos que também refletir um pouco mais profundamente sobre quem foi Davi, quem é Davi, quem foi Davi na sua vida e como é que foi esse homem. A grande maioria de nós tem um conhecimento de Davi ligado ao fato da derrota do gigante Golias, o gigante filisteu, quando Davi o derruba com uma pedra. Nós cantamos isso para os nossos filhos, nós ouvimos a maioria das mensagens que você ouve sobre Davi, o pregador vai lá e pega aquele texto e diz para você, você tem que derrubar os gigantes da sua vida. Falta pouco falar que você tem que arrumar uma funda e 5 pedras e dar uma pedrada na cabeça de alguém. Na verdade, meus irmãos, quando nós vamos ler sobre a vida de Davi, aquele fato com o gigante foi um fato simplesmente mostrado por Deus para fazer com que Davi crescesse aos olhos da nação de Israel, porque ele já tinha sido ungido por Samuel como rei e iria substituir Saul, porque a partir daquele dia a vida de Davi se tornou um desespero. Nós vimos em muitos salmos, até aqui nesse Salmo 70, Davi reclamando, ao ponto de muitos de vocês chegarem perto de mim e dizer assim, é cansativo o salmo, é cansativo. Só fica repetindo.
Meus irmãos, repete porque está tentando mostrar a vida de um homem segundo o coração de Deus. Está tentando mostrar a realidade de uma vida cristã. É cansativo porque você não tem entendimento do que a Bíblia quer te mostrar sobre a realidade da sua vida, da minha vida. E nós estamos tão focados numa bênção de Deus material e mundana na nossa vida, que esquecemos que a realidade bíblica não é essa. Então Davi, ele traz a memória. Por que ele traz a memória? Porque após a morte do gigante Golias, ele passa a ser saudado pela nação, ele começa a vencer guerras e mais guerras, e começa a fugir e a ser perseguido por Saul, seu sogro. E Saul tenta por diversas vezes matá-lo. Ele é perseguido por Saul, ele é perseguido e entregue pelos seus amigos e familiares de Belém, denunciaram ele. Ele tem que fingir de doido para poder se livrar de um rei inimigo de Israel. Nós vimos isso no Salmo. Ele vive uma vida tremenda, difícil, porque o seu próprio filho dá um golpe de estado, ele tem que fugir desesperado, ele foge do próprio filho, o próprio filho toma as suas mulheres e as suas concubinas como mulher e à vista de Israel. Ele tem um filho, mata o outro, um meio filho estupra uma filha. Todo mundo quer o Davi que derrota o gigante Golias, mas ninguém quer o resto do Davi. Porque, nem sei se eu posso dizer isso, eu não vou dizer, mas a impressão que eu tenho é que, humanamente falando, longe da palavra de Deus, foi uma vida do inferno. O Senhor me perdoe, porque não foi. Por que não foi uma vida do inferno que esse homem teve? Porque esse homem tinha um entendimento real da salvação. E é sobre isso que este salmo nos mostra. Um pequeno salmo perdido aqui no meio dos salmos, e que mostra por que esse homem enfrentou essa vida, enfrentou tudo isso. E ele diz: eu tenho que trazer algo à memória. E coloca aqui apenas 5 versículos. Nós vamos usar de uma metodologia hoje um pouco diferente. Nós vamos expor o salmo, quero que você acompanhe na sua Bíblia, só que de trás para frente. Por que eu vou fazer isso? Porque Davi, vocês vão entender que no final, Davi, ele fala o que ele fala no primeiro versículo, porque ele entende o último versículo. Então nós vamos partir do entendimento do versículo 5, andando de trás para frente, para nós chegarmos no versículo 1. Ele diz no versículo 5: eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. A primeira coisa que Davi entende como homem de Deus é a sua limitação, o seu verdadeiro estado. O seu verdadeiro estado. Meus irmãos, hoje tem sido pregado muito assim: você é crente, você é filho do rei, você é o Deus, é só você ter fé, é só que isso, porque você vai conseguir isso, você conseguir aquilo. O rei rico, grande general, derrotador de grandes exércitos, o homem que foi usado por Deus para criar a nação de Israel, criar aquilo que Deus havia prometido a Abraão, porque Deus chama uma família, forma um povo no Egito, e tira esse povo do Egito por Moisés, e cria uma nação, forma um estado de Israel, através de Davi.
que nunca foi tão bem sucedido em guerras, em domínios, como foi no tempo de Davi. E este homem tão bem sucedido financeiramente, porque ele tinha patrimônio, ele deixou dinheiro suficiente para construir os palácios, ele construiu um, ele deixou dinheiro suficiente para construir o templo, muito bem sucedido. Ele diz: sou pobre e necessitado. Sou pobre e necessitado. O que esse homem está nos ensinando, o que a palavra de Deus está nos ensinando, que o primeiro entendimento real da salvação que eu e você precisamos de ter é que você é pobre, necessitado, cego e nu, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse, quando João escreve à igreja de Laodiceia. Você é pobre, cego e nu. O que o texto bíblico está nos ensinando? Aquilo que Davi já nos disse. Eu nasci, fui concebido em pecado. Salmo 51. Eu sou pecador. Enquanto eu pequei, meus ossos envelheceram. Eu, apesar de rei, grande e vitorioso, eu fui transgredir a palavra do Senhor e mantive relação com Batseba. Eu matei Urias. O grande homem que venceu Golias é o grande homem que agora olha para si e entende que ele não é nada. Ele não é nada. Ele é um pecador e pecador não é nada. Pecador é condenado ao inferno. Acabamos de batizar a Liz. Nasceu pecadora, ela já está condenada ao inferno, ela nasceu condenada ao inferno, ela foi gerada condenada ao inferno, porque esse é o estado de todo pecador. Que isso, pastor? Ela não pecou ainda. Não importa se ela pecou ou não deixou de pecar, ela é herdeira do pecado dos seus pais. Filho de peixe nasce peixe, filho de pecador nasce pecador. Não tem como a gente fugir disso, meus irmãos, isso é Bíblia. E quando nós nos mantemos nessa superficialidade do Evangelho, achando que eu sou filho do Deus, do Criador, porque eu sou filho do rei, então eu sou reizinho, enquanto ficar achando que é reizinho espiritual, nós vamos ficar na superfície. Não vamos fazer como fez Ezequiel, que entrou, a água pegava pelos artérios, depois pegava no joelho, pegava na cintura, depois ele teve que nadar. Ou seja, aprofundou na palavra. E Davi disse: eu sou necessitado. Por isso, porque eu sou pobre, eu sou necessitado, eu preciso que o Senhor apresse-se em valer-me. Eu preciso do Senhor, ele vai dizer: apresse em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Gente, foi ele que libertou Israel. Foi ele que matou o gigante, foi ele que venceu os filisteus, foi ele que criou a nação. Por que esse homem está pedindo que Deus o liberte? Libertar de quê? Israel era um império na época de Davi, ninguém vencia Israel, e ele diz: o Senhor é o meu libertador. Davi não está tratando de falta de dinheiro, Davi não está tratando de guerra, Davi não está tratando de inimigo, Davi está tratando da sua vida. Davi está tratando do seu interior. Eu preciso que o Senhor me liberte de mim mesmo, eu preciso que o Senhor me liberte do meu pecado, eu preciso do Senhor, que se o Senhor não fizer em mim, não há nada que sobre nesse mortal. Meus irmãos, o grande problema nosso hoje é que nós somos soberbos espirituais. Nós não temos esse entendimento que a salvação, meus irmãos, não é Deus nos pegar e levar para o céu. Não.
Salvação é Deus nos salvar de nós mesmos. É Deus nos salvar da ira que Ele tem com o pecador, porque nós somos filhos da ira de Deus. Todo aquele que nasce, Efésios capítulo 1, vocês eram filhos da ira, vocês eram dominados por Satanás, está escrito Efésios, vocês eram mortos. Se você não quiser ouvir isso, afaste da igreja no livro de Efésios. Faixa fora. Pega os 2 próximos salmos e pica a mula, porque se salmo foi ruim, Efésios é pior. Meus irmãos, Davi entende que ele precisa de um libertador. Davi entende que Deus não pode se deter. Ele diz: Senhor, não te detenhas, não pare, eu preciso do Senhor. Então a primeira coisa com o entendimento que nós temos que ter com relação à salvação é do nosso verdadeiro estado. Sou pobre, necessitado, preciso do amparo do Senhor, dependo exclusivamente de Deus na minha vida. O segundo entendimento que Davi tinha está no versículo 4, quando ele diz assim: folgue em ti se rejubilem todos que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Meus irmãos, note uma coisa aqui. Davi, ele não se alegra porque ele tinha um palácio, porque ele tinha muito dinheiro, porque ele tinha um exército às suas mãos, porque ele era o grande vitorioso, porque ele tinha derrotado Golias. Você tem sido iludido ao ouvir mensagens que dizem que você vai se alegrar na hora que você vencer os seus problemas, na hora que você vencer a sua saúde, na hora que você vencer a sua doença, na hora que você vencer isso, que você vencer aquilo, que você venceu o gigante da sua vida. Isso é mentira, meu irmão. Isso é mentira. Davi teve vitória sobre o gigante, Davi teve vitória sobre os exércitos inimigos, mas ele diz: folguem e em ti se rejubilem todos que te buscam, e os que amam a tua salvação. Quem é que se rejubila? Aquele que ama a salvação. Meus irmãos, você pode dizer assim: então, se Deus me salvar do problema que eu estou tendo, eu vou me alegrar. Meus irmãos, a salvação de Deus não é a providência de Deus em te ajudar num problema. Nós confundimos salvação com providência. Deus providenciou sim a salvação, mas essas coisas que nós pedimos a Deus, problema de família, problema de casamento, problema com filho, droga, sexo, sei lá o que, mas montoeira de coisa, é tudo buscar a providência de Deus. Davi não está falando da providência, Davi está falando de Jesus. Folgue-se e rejubilem a tua salvação, aquele que o Senhor nos deu. Qual é a salvação que Deus providenciou para aqueles que Deus era irado contra ele? O Senhor. O Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vem a mim, vem o Pai. Eu que salvo. Eu não vou citar textos bíblicos aqui que vão falar que a salvação de Deus, o projeto de Deus na eternidade, para livrar os seus escolhidos da morte eterna, da sua própria ira, do inferno, foi mandar a salvação. E a salvação não é Deus falar assim: pá, vocês estão salvos. Não, a salvação dependia do cumprimento da lei, do cumprimento do pacto das obras que Deus fez com Adão lá no Éden. Deus fez um pacto com Adão: olha, Adão, você vai ficar beleza, tudo bem, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque na hora que você fizer isso, você morrerá. Adão era o nosso representante, e o representante nosso no Éden trouxe para nós condenação e morte lá no Éden. E lá no Éden, Deus disse a Adão e Eva: Adão e Eva, eu vou dizer uma coisa para você:
de vocês, da semente de vocês, nascerá um. Lá é bem claro quando diz: da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, vocês que pecaram e agora estão afastados de mim, condenados à morte, há uma esperança para vocês. A esperança para vocês, a salvação de vocês é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem que esmagou a cabeça da serpente? Na cruz, Jesus. Davi, ele não está falando de salvação dos seus inimigos terrenos. Davi quer salvação primeiro do seu pecado. Ele está tratando, ele ama a Jesus. Ele ama Jesus. Por que ele ama Jesus? Porque ele entende. Ele entende, o entendimento dele é que o homem sem Cristo está afastado de Deus, ele não tem como chegar a Deus. Eu vejo muita gente pregando assim: não, você decide, você decide por Deus, você que tem que tomar uma decisão na sua vida. Meus irmãos, morto não decide por um Deus vivo. Um Deus vivo ressuscita um morto e coloca a fé no coração dele e faz com que ele decida por Deus vivo. Aí sim, um Deus vivo providenciou salvação para um homem morto. Davi entende isso. Aquele que vive, nós lemos o texto de João, aquele que vive na prática de pecado, que diz que ama a Deus, que serve a Deus, é de Deus, é mentiroso. Não é assim. Então Davi, ele se alegra, ele ama a salvação. Amar a salvação, meus irmãos, não é você amar, ir para o céu. Quem é que não ama ir para o céu? Você vai para o céu andar numa rua de ouro com Jesus. Eu amo isso. Quem é que não ama andar numa rua de ouro? A gente não tem ouro no bolso, vai andar, vai pisar no ouro, tá bom demais, velho. Quem é que não ama isso? Nós não temos que amar céu. Nós temos que amar aquele que deu a vida por nós. Aquele que quer ser Senhor e é Senhor da nossa vida. Nós temos que amar o que Ele fez por nós. Nós temos que amar, Ele deixou a sua própria glória e veio nascer de uma mulher. Veio sofrer tremendamente neste mundo como Davi sofreu e morreu na cruz. E nós fazemos o quê? Nós, em vez de amarmos a Ele, nós estamos aí metidos com prostituição, com filme que não precisa, com coisas na vida, com amigos que blasfemam do nome do Senhor. Eu fico impressionado quando eu fico vendo algumas publicações, algumas retuitagens lá no Twitter, na internet, coisas absurdas. E eu pergunto assim: esse aqui não ama a salvação? Não ama. Porque se amasse ao Senhor Jesus, não faria tal coisa. Quem ama o Senhor, nem ao menos menciona o pecado que fez com que o Senhor Jesus morresse naquela cruz por nós. Nem ao menos brinca com o pecado, fazendo piada com o homossexualismo, fazendo piada com o lesbianismo, fazendo piada com o nome de Deus. Quem ama a salvação tem vida cristã, que se afasta, que não anda, não se assenta, não para no caminho dos escarnecedores, entende que quem escarnece de Deus está escarnecendo da sua salvação, que é Jesus. Davi diz, claro, Deus seja magnificado, e todos os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Quem é a salvação? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Os discípulos dizem assim: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim,
vê o Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho. Ele é a salvação. Ele reconhece a sua necessidade. Ele se alegra na sua salvação. Entende a sua salvação. E ele entende o seu novo estado. Que ele começa exatamente falando sobre isso. Quando ele diz: praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados, cobertos de vexame, os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia, os que prazem no meu mal. Ele conhece, agora ele vai falar da sua situação como cristão. Porque Davi cria num Cristo que haveria de vir. Então ele reconhece o seu estado. Qual é o estado dele? Como filho de Deus no mundo, ele precisa de socorro. Por isso ele diz: pressa, Senhor, pressa. A palavra pressa-te é exatamente pressa. Tenha pressa, Senhor. Tenha pressa em socorrer-me. Tenha pressa em me livrar dos meus pecados. Tenha pressa em me ajudar. Olha os meus inimigos. Então, como filho de Deus no mundo, ele precisa de socorro. Como filho de Deus no mundo, ele corre risco de vida. Meus irmãos, o que está acontecendo hoje? Em nome da prosperidade, torcendo alguns versículos, como tudo posso naquele que me fortalece, aquele que segue o Senhor vai ter vida abundante. Em nome da prosperidade, que nada mais é do que uma carnalidade, é uma humanidade. Em nome da prosperidade, da carnalidade, da humanidade, o crente acha que ele não vai passar por isso que Davi passou aqui. Davi era crente, meus irmãos. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Espírito Santo de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Quem é que duvida que esse homem era crente? Agora olha o que esse crente escreve: preza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexames que demandam a vida, ou seja, aqueles que querem tirar a minha vida. Tornem atrás e cobrem de ignomínios que comprazem no meu mal. Retrocedam por causa de sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Então, Davi, ele entende o seu novo estado. Qual é o seu estado? Risco de vida por ser cristão, odiado pelo mundo, perseguido pelo mundo. Ah, pastor, isso era no tempo da lei. Primeiro que não existe tempo da lei. Existe uma forma de aplicação da graça no Velho Testamento e a graça no Novo Testamento. Porque todo mundo no Velho Testamento foi salvo por graça e todo mundo no Velho e no Novo Testamento são salvos por graça. Não existe tempo da lei. A lei simplesmente era um método, um meio pela aplicação da graça. Nós vamos ver isso quarta-feira. Então não tem essa história. Agora nós vivemos o tempo da graça e agora nós somos vitoriosos. Mentira! Jesus disse: no mundo tereis aflição. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo era um grande perseguidor, um tal centurião talvez, que comandava lá não sei quantos guardas. Tem um encontro com Jesus, Jesus joga ele para o chão, põe ele cego, põe ele lá e diz para ele: agora você vai ver. O quê? O céu. Vai ver o quê? A prosperidade. Você vai ver o quanto importa sofrer por amor do meu nome. Se você ama a salvação, você vai sofrer. Põe isso na sua cabeça. Você vai sofrer por causa do seu pecado que tenazmente te assedia. Você vai sofrer porque o inimigo está atrás de você. Você vai sofrer tentações lá na internet. Você vai sofrer para abandonar amigos que não são crentes, para abandonar a família. Aconteceu comigo. Eu conto que fui chamado para ser pastor em Muriaé. A minha família morava lá, minha mãe, meu pai com uma propriedade grande lá, já tinha apartamento próprio lá, tinha tudo. E aí
me chamaram e falaram assim: nós gostaríamos de ter um Monteiro de Castro aqui como pastor. Vou não. Não vou não. Por quê? Porque eu sabia que a vida das minhas filhas das nossas filhas, minhas e das Is, seriam disputada com a vida de ímpios que eram meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Que no dia que eu fosse para a igreja e eles iriam me convidar para um churrasco, e eu dissesse não ao churrasco dele por causa do culto ao Senhor, eles iriam se revoltar contra mim. No dia que eu não deixasse as minhas filhas participar das festas que as minhas sobrinhas participavam, eles iam me agredir mais do que já agrediam. Eu tomei uma decisão: não. Prefiro pastorear numa cidade pequena como Ipaba, ou numa igreja pequena de periferia como Itabuna, ou em Santa Teresa, ou em qualquer outro lugar desse país, mas Muriaé não. Porque eu não quero ter aproximação com ímpio. Sabe quem eram os ímpios? Meu pai e minha mãe. E meus 4 irmãos. Um irmão e 3 irmãs. Eles eram os ímpios. E continuam. Só uma irmã que Deus foi agraciado em buscar ela e estar com ela, e ela está lá firme para a glória do Senhor. O resto, ímpio ainda. Vou lá, sento com eles, como com eles, faço festa com eles, 2, 3, 4 dias, uma semana, e ó, racho fora. Eles fiquem aí nas suas impiedades. Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mortos no pecado, sepultando mortos no pecado. Davi entende que seu novo estado é um estado de ser odiado, é um estado de ser perseguido, é um estado de correr risco de vida, é um estado, a sua nova vida é estar sempre necessitando do socorro do Senhor. Por isso ele diz: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Por quê? O livramento dele só pelo Pai que o resgatou do pecado. Só pelo Pai que o resgatou do pecado. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: qual tem sido o seu entendimento sobre a realidade espiritual e da salvação? Se você entende que ser cristão é frequentar o culto aqui no domingo à noite, cuidado. Muitos chegarão naquele dia, dirão que fizeram muito mais do que você, do que a mim, porque dirão: profetizei em teu nome, coisa que eu nunca fiz. Curei em teu nome. É muito tempo que eu não vejo isso. Expulsei demônio em teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, aonde você experimentará da ira de Deus, porque você não foi coberto por aquele que verdadeiramente pode cobrir, que é Jesus. Ele não tocou no seu coração. Se você entende que você era um morto e agora é um vivo, e que agora você tem que viver como vivo e não como morto, porque deixou um estado e passou para outro, e que isso tem um preço, o preço de negar a si mesmo, um preço de negar os seus pecados, um preço de lutar contra os seus pecados, um preço de abandonar muita coisa por amor a Ele, aí sim você poderá dizer o que Davi diz no Salmo 23, versículo 6: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ninguém vai habitar na casa do Senhor para todo sempre.
se viver em dois mundos aqui nesse mundo, se tentar passar pela porta larga e passar pela porta estreita, se ficar preocupado olhando para trás, coisa que vai deixar para trás. Lembra do rapaz que chegou ao pé de Jesus? Ô Senhor, eu vou te seguir, mas eu tenho que resolver um problema de um sítio que eu comprei. Jesus disse para ele assim: aquele que olha para trás não é digno de mim. Abandona tudo e siga-me. E siga-me. Ah, mas é difícil demais, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, na hora que eu já estiver bem velhinho, na hora que eu já não estiver mexendo mais com essas coisas que eu mexo hoje, na hora que eu já não estiver mais conseguindo fazer isso, fazer aquilo, então eu vou servir o Senhor quando eu estiver bem velhinho. Cuidado, que eu tenho visto pessoas aí de 20, 30, 40 anos morrendo. E tem visto o velho que pensou que ia converter depois de velho, e quando chegou mais velho, ele estava mais atolado no pecado que estava quando era novo. Pode ser que você tenha uma oportunidade lá na frente. Mas cada vez que você ouve uma pregação e que o Espírito de Deus fala com você, te alerta, e você vai empurrando com a barriga para mudar a sua vida, abandonar os seus pecados, tomar uma posição diante de Deus, mais perto você está da disciplina. Porque se Deus te ama, Ele vai disciplinar. Ele vai disciplinar. Um homem que teve uma grande vitória escrita, derrubou um Golias. É um homem que teve grandes vitórias, mas é um homem que se considerava pobre, necessitado, porque entendia a sua situação de pecador e que valorizava a sua salvação, valorizava o seu Salvador. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Pai amado, só o Senhor pode nos dar entendimento da Tua palavra, entendimento da Tua salvação. Só o Senhor pode falar ao nosso coração. Só o Senhor pode trazer-nos aqui para ouvir a Tua palavra. Agora, ó Pai, eu peço, não nos deixe sair sem antes termos um compromisso sério com o Senhor aqui nesta noite. Convence-nos dos nossos pecados, das nossas falhas. Convence-nos, ó Deus, da nossa insignificância e nos traga ao coração o compromisso sério com a Tua palavra e com o Senhor Jesus, que é o dono da nossa vida. Leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.